Graças a Deus, o único, onisciente, onipotente, que jamais gerou e foi gerado. Deus que não tem sócio, não tem filho, não tem semelhante, o absoluto. Que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros, familiares e seguidores. Dando continuidade no capítulo da peregrinação, Surat Al-Hajj, que Deus Altíssimo seja, especificou e detalhou nela muitas lições. Lições essas que relatamos nos sermões anteriores sobre os tipos de pessoas que Deus Altíssimo seja criou e mencionou, e cada um de nós faz a sua autoavaliação para se considerar qual é o tipo de pessoa que ele gostaria de ser, ou qual é o tipo de pessoa que ele de fato é hoje em dia. Falamos sobre dois tipos de pessoas anteriormente. Falamos das pessoas desviadas, das pessoas que obedecem somente à ordem do Satã, de Lúcifer, com as suas tentações e provações, e atendem somente ao seu chamado e sua ordem. Falamos daquelas tipos de pessoas que discutem a religião sem saber sequer a origem de sua discussão. Discutem e falam somente para dizer: olha como é bela as suas palavras, como é bela a sua sabedoria. Mas sabedoria é esta que não tem nexo nenhum, não tem vínculo nenhum com a religião de Deus, com a ordem divina dele e com os ensinamentos do profeta Muhammad. E hoje vamos falar dos outros dois tipos de pessoas. Um desses tipos de pessoas que é a terceira pessoa: as pessoas prepotentes e arrogantes. Essas pessoas prepotentes e arrogantes, que Deus Altíssimo seja a revelação delas. E o profeta Muhammad, ele diz: não adentrará ao paraíso aquele que tiver em seu coração o peso de um átomo de prepotência e arrogância. E Deus falou: quem são essas pessoas que são prepotentes e arrogantes? São aqueles que simplesmente conhecem a verdade e negam a verdade. São aqueles que sabem que aquilo que está sendo falado, ou está sendo dito, ou está sendo feito é certo e correto, e ele simplesmente omite a verdade. Mas para essas pessoas, Deus Altíssimo seja revelou no Alcorão Sagrado dizendo que Ele é a pura verdade. Deus é a verdade. Deus Altíssimo seja para reinar a verdade. E a pessoa que negou esta verdade irá um dia se arrepender extremamente por negar a verdade. Aquelas pessoas que se sentem superiores aos seus irmãos, aos seus similares, aos seus semelhantes. As pessoas que dizem que são melhores do que os outros. E Deus Altíssimo seja falou, e o profeta narrou e ensinou, que não há diferença entre o ser humano e o outro perante o nosso Criador, a não ser da sua fé. Não foi mencionado nada sobre fortuna, sobre posições, sobre status, sobre sabedoria, mas foi narrado sim sobre a fé. Fé esta que é demonstrada em que maneira? Na maneira da humildade, na maneira da obediência a Deus, na maneira do quarto tipo de pessoa que Deus Altíssimo seja fala sobre eles, que é os fiéis tementes a Deus. Fiéis estes que são humildes, são simples. Fiéis esses que são obedientes à ordem divina de Deus. Fiéis esses que praticam a oração. Praticam a oração no sentido em que a oração deixou a marca em seu comportamento e seu caráter. E não simplesmente praticam a oração com uma forma robótica, só para dizer que estão fazendo a oração. Que esses que somente fazem a oração estão incluídos dentre aqueles tipos, dos três tipos de pessoas que anteriormente relatamos. O comportamento verdadeiro do fiel é aquele que obedece a Deus quando Deus chama ele. Aquele que, quando Deus Altíssimo seja, ordena a prática do jejum, ele faz o jejum.
Quando Deus Altíssimo seja ordenou a prática do zakat, está tirando do seu dinheiro o zakat para purificar o seu dinheiro e para multiplicar as suas fortunas. Esse é o fiel verdadeiro, e não aquele fiel verdadeiro que se diz fiel e quando simplesmente sabe da verdade, nega a verdade. É exemplo dos 3 tipos que mencionamos anteriormente. A verdade está perante os nossos olhos. Todos nós testemunhamos todos os dias o que ocorre dentro da nossa comunidade, dentro do nosso próprio lar, dentro do mundo inteiro, que hoje a informação facilmente chega a nós. E por isso, o Sheikh deixou uma mensagem, que tememos a Deus para com os nossos irmãos que se desviaram do caminho. Aqueles que desviaram do caminho é a maior lição de vida que temos, porque eles se desviaram. E será que nós queremos permitir para que nós também sejamos desviados? Será que também vamos permitir com que as futuras gerações venham a se desviar? Tudo isso que hoje nós alcançamos, tudo isso que nós recebemos, foi graças a Deus em primeiro lugar. E graças aos homens que no passado pensaram nas futuras gerações que hoje nós fazemos parte dela. E dentre esses homens que no passado, alguns deles e a minoria deles ainda se encontram dentre nós, no qual os parabenizamos e agradecemos pelo esforço que fizeram. E tememos a Deus para com eles, porque eles fizeram por onde. E cada um de nós, o que está fazendo? A pergunta se dirige para cada um de nós. O que está fazendo para a religião cristã? O que está fazendo para as futuras gerações? O que está fazendo para o seu próprio filho? Será que é somente as conquistas das fortunas? Ou será somente dar a ele um ambiente, ou uma posição, ou dar para ele um ensino? A coisa mais importante que nós devemos temer a Deus é simplesmente seguir e obedecer a Deus, conforme Ele nos ordenou. O zakat, que é uma obrigação, que é a parte do pilar da religião, que muitas das pessoas hoje negam o zakat, e não fazem com que esse zakat venha a sair. A nossa comunidade hoje está carente, e a responsabilidade não suplicai sobre minoria de pessoas. Nós temos que fazer a diferença, porque o Islã é uma nação, o Islã é um corpo, e os muçulmanos são uma unidade só. E a responsabilidade não deve subcair, ou ficar simplesmente acima de minoria de pessoas, como sempre presenciamos e sempre vivemos. A participação nossa é de suma importância, cada um de nós dentro daquilo que ele pode oferecer. Dentro daquilo que ele pode oferecer em todos os sentidos, não somente financeiro. Porque nós, devido obedecer muitas das pessoas, o Satã, e graças a Deus, muitas das pessoas também obedecem a Deus e praticam o zakat. Aquele pouco dado contínuo é melhor do que aquele montante dado de uma vez só. Aquele pouco que é dado simplesmente fará diferença. E não exige Deus Altíssimo seja para adorar a Ele, além de nossa capacidade. Então a doação é uma caridade, é uma adoração a Deus. A doação nossa em termos do bom pensamento, da boa ideia, de não pode dar dinheiro, venha participar fisicamente, ser um voluntário. Não pode ser um voluntário por tempo determinado que não tem tempo para poder participar. Envia seu projeto, sua ideia e venha participar para que seja executado. Venha participar em todos os eventos e todas as comemorações, e principalmente nesses 10 dias sagrados que Deus Altíssimo seja jurou por eles, dizendo que são os melhores dias do ano. Já se passou 7 dias. E a pergunta se dirige para cada um de nós: que proveito tirou dos 7 dias que se passaram? E o quanto ofereceu para Deus e o quanto se beneficiou? Aquele que pernoitaram a noite dos 10 dias esse, é como se tivesse pernoitado a noite do decreto, que ela é melhor do que... Quantos anos de duração? Todo mundo sabe a resposta. Aquele
a caridade nesses 10 dias, Deus multiplica para ele 700 vezes ao mais. E a recompensa está com Deus. Aquele que fizer uma oração em coletivo, em congregação, em conjunto, terá a recompensa de que tivesse praticado as suas orações, como se tivesse praticado as suas orações no mês sagrado do Ramadã, e a multiplicação é mais e mais para Deus. E aqui paramos e deparamos e analisamos o quanto nossa comunidade, nossa sociedade e o Brasil que fazemos parte dele necessita de nós, religião cristã. Uma escola nasceu órfã nos anos 60 e até hoje continua órfã. Continua órfã por quê? Porque nem todo mundo fez a sua parte e a sua participação. Se todos nós estivéssemos participando com o mínimo que pode, criando um erário islâmico, podíamos ter inúmeras escolas. Quantas das pessoas idosas hoje estão sendo colocadas nos asilos? E nem asilo nós, para a nossa comunidade, para poder trazer essas pessoas idosas, temos. Quantos hospitais temos muçulmanos hoje? Filantrópicos, que cuidam e zelam pelos nossos irmãos muçulmanos. E assim por diante. E as obras que estão sendo feitas e os projetos que estão sendo programados para que todos nós viemos usufruir, que esta direção, a gestão tem por prioridade, e nós presenciamos e vimos, porque Deus, onde não seja, diz: age, pois Deus terá ciência, seus profetas e seus fiéis. E nós todos nos consideramos fiéis. Estamos testemunhando as mudanças que estão ocorrendo nessa casa. Estamos testemunhando as mudanças de evolução que estão ocorrendo com a nossa própria participação aqui. Mas essa participação não é suficiente, porque queremos ver esses rostos, essa sexta-feira lotada desse jeito, na oração do meio-dia, do tarde, da noite, da alvorada, 5 orações por dia. Porque já relatamos que esta é a arca de Noé do passado. Aquele que quer ter salvação, que venha se congregar dentro da casa de Deus para que tenha salvação. E aquele que não quer ter a salvação, vai simplesmente pagar o preço daquelas pessoas, a exemplo de nós, que se perderam na comunidade e na sociedade brasileira. Hoje, existe o plano do estacionamento, que aqui na frente queremos comprar o terreno. Os túmulos no cemitério, que não temos mais nenhum túmulo a não ser aqueles que têm propriedade. Não existe possibilidade para enterrar as pessoas que não têm hoje um túmulo. E temos um projeto para a construção de 800 novos túmulos. Temos o projeto de uma segunda escola, que esta semana nós visitamos o prédio, e se Deus quiser, que vem teremos a segunda escola islâmica, que é aqui na proximidade daqui. E se for necessário para termos mais escola aqui no prédio, temos a disposição de abrir a escola aqui no prédio, futuramente uma universidade. Mas tudo isso requer o quê? Requer a nossa participação. Requer uma pessoa sair daqui e dizer: eu vou dar tanto porque eu tenho condições de dar. E se não quer dar abertamente para incentivar os outros, dar. O nosso irmão tesoureiro, o Rajo Hamad, que é o tesoureiro aqui, ele está aqui. Uma pessoa discreta, sincera, singela, confiável, simplesmente chegar a ele e dizer: aqui está a minha doação, esse meu cheque para fazer as obras que vocês pretendem fazer. É isso que a gente está buscando, caros irmãos, caras irmãs. É isso que nós queremos para o futuro, as gerações, porque Deus, onde se não seja, revelou no Alcorão Sagrado dizendo que a nossa presença sobre a terra não deixa de existir após a nossa partida. Porque as obras de benfeitoria que aqui fizemos irá contabilizar para nós resultados positivos de mérito para com o nosso Criador, para que sejamos recompensados no paraíso e Deus, onde se não seja, minimizado os nossos erros. E, além do mais, lembramos a todos os irmãos e as irmãs a aula de religião de terça-feira, a aula de religião de sexta-feira, que hoje à noite temos a sexta-feira novamente a aula de religião, a aula de